vai fazer um breve resuminho aqui, uma introdução, para que você não fique perdido. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 20. Se tem alguém aí do seu lado que não tem a Bíblia, já faz um discípulo aí, ó, ou uma nova amizade. Fala para essa pessoa, vamos ler junto aqui durante a pregação. Se tiver aquela varoa, olha que oportunidade de começar um relacionamento com a Bíblia entre vocês. Chega nela e fala, vamos ler a Bíblia juntos, meu bem. Mateus 16, capítulo 20. Aliás, capítulo 16, versículo 20. Todos encontraram? Amém. A gente vai usar do versículo 21 ao 23. E eu quero que você fique sua Bíblia aberta, igual a gente fez semana passada, para a gente acompanhar junto, mas para introduzir e para dar uma mentalidade a respeito do que a gente está falando para você que semana que vem não pôde participar. Eu quero que a gente leia o versículo 20 para começar. Diz assim o versículo 20. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olha aqui para mim um pouquinho. Por que é que Jesus advertiu aos seus discípulos? Por que é que Jesus advertiu a igreja, a noiva? Aquilo que a gente está tratando aqui nesses 3 sábados. Ele advertiu para que esses não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E aqui eu já estou fazendo uma retrospectiva de semana passada bem resumida. Semana passada a gente viu que Pedro ele tem uma revelação vinda do céu. Jesus começa a indagar os discípulos, a interrogá-los a respeito de quem ele era e o que ele representava para eles. E Pedro vai ter uma revelação bem diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas dizia que Jesus era só um profeta qualquer, um Elias, um Jeremias e assim por diante. Mas Pedro vai dizer a verdadeira identidade de Cristo. Vai dizer, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias tão esperado pela humanidade, tu és o Messias tão esperado pelos judeus. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus vai fazer uma afirmativa que vale a pena a gente relembrar. Jesus vai dizer, olha Pedro, sobre essa afirmação, eu vou plantar a minha igreja, eu vou estabelecer a igreja de Cristo. Então, de forma resumida, a gente entende que no primeiro episódio, a igreja, a noiva, ela se torna igreja, a gente se torna igreja quando a gente passa a ter um estado de confissão em relação a quem é Cristo de verdade. Quando eu reconheço de fato quem é Cristo, o que Ele fez por mim, quem Ele é, o que Ele representa, automaticamente em mim começa um processo onde eu me torno igreja de Cristo. Vale pontuar que a gente não está usando igreja num sentido templo, tijolos, algo como a gente está aqui. Mas a gente está usando igreja como um corpo, somos nós. É por isso que Pedro vai dizer que, na sua carta, lá no capítulo 2, que nós, aqueles que são igreja, são como pedras vivas, que se aproximam de Jesus. E fato é, e a gente tem que lembrar e pontuar isso, para que a gente entenda aquilo que a gente vai falar hoje, é que primeiro, Jesus busca a dar a entender que quer uma resposta a respeito da sua identidade. Mas depois que descobre a identidade de Jesus, depois que Pedro recebe uma revelação do Pai e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus muda a perspectiva de como tratar com a igreja. A gente pode imaginar, eu imagino Jesus pensando, olha, agora sabem minha identidade, sabem quem eu sou, e agora eu vou mostrar para que é que eu vim. Porque a nossa vida de cristão,
A nossa vida no cristianismo, ela é baseada de fato nesses dois pilares. A gente descobre qual cristão a gente é, para depois a gente passar a fazer o propósito que essa identidade de cristão nos coloca como cristãos. Então, a partir do versículo 21, a noiva precisa entender algumas características a respeito do propósito de Jesus. Repetindo e fechando aqui para a gente ler o próximo versículo e entrar de fato na mensagem. Jesus revela quem Ele é. E agora Jesus vai revelar por que veio, qual o propósito dele diante da sua igreja, o que Ele espera dela. Vamos ler o versículo 21. Diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que Ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus, já nesse versículo, vai deixar claro por que é que Ele veio. Jesus mostra algumas características a respeito do seu propósito, do porquê Ele veio para a igreja, para a noiva. Jesus vai dizer: olha, eu vim para sofrer, eu vim para morrer, e eu vim também para depois de morto, ressuscitar em favor de vocês, que são minha noiva, que são igreja. Jesus iria sofrer, Jesus iria morrer, Jesus iria ressuscitar. O que a gente tem que entender aqui é que diante desse povo, do contexto judaico, desse povo para qual Jesus estava afirmando e mostrando o seu propósito, a proposta de um Messias morto soava muito estranha. É como se você tivesse um grande líder aí, você admira tanto, que conduz, que cuida de você, e de repente ele revela: olha, eu vim para morrer. Imagina que estranho para esse povo. Era uma proposta assustadora aos olhos dos discípulos. E quando Jesus revela isso para a igreja, para a noiva, o que nós como igreja também temos que entender a respeito do propósito de Cristo é: por que é que Cristo de fato teve que morrer? Por que foi necessário Jesus morrer? Antes de falar disso de forma propriamente dita, é importante a gente pensar que Jesus não foi obrigado a morrer. Deus, de fato, não era obrigado a enviar seu filho. Deus fez isso por sua livre e espontânea vontade. E Deus faz isso porque Ele decide amar. Então o fato é que Jesus, que se Deus quisesse deixar a nossa vida afundada no pecado, se Deus quisesse deixar essa natureza de Adão, que nos faz homens e mulheres depravados, perdidos no pecado, Ele poderia fazer isso tranquilamente. Ele não precisava se submeter ao que se submeteu, mas se submeteu porque amou. Amou os discípulos, a qual o texto menciona que eles estavam juntos. Amou a mim, amou a você, que está aqui nessa noite, ouvindo a respeito disso. Diz que existem dois pontos que fazem com que Jesus passasse a ter essa atitude. É o amor, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a justiça. A grande verdade é que Jesus precisava ser justo. E Jesus precisava ser justo em relação àquele que é pecador. Ou seja, Jesus precisava ser justo em relação à minha vida. Porque eu era um pecador e ainda sou, luto contra isso diariamente. Deus precisava ser justo em relação à sua vida. Porque você era um pecador que necessitava ou necessita ainda de um arrependimento.
Então por isso Deus é um Deus de justiça. E quando o pecado está diante de Deus, Deus de alguma forma, por ser Deus, Ele não aceita o pecado. E a verdade é que por nós mesmos a gente não podia de nenhuma forma ser justificado e fazer algo por conta desse pecado. Então só existia um jeito e um porquê da morte de Jesus. Alguém teria que morrer no meu lugar. Alguém teria que morrer no seu lugar. Eu imagino Deus pensando, olha, são pecadores. Tenho que proclamar minha justiça a respeito daquele que desobedece. Eu tenho que proclamar minha justiça sobre a vida daquele que não anda nos meus caminhos. No entanto, eu quero dar uma chance para esse povo. Então existe um jeito. Alguém tem que morrer por eles. E o próprio Jesus demonstrou alguns problemas. E eu digo isso entre aspas, quando se dedicou a morrer por nós. Certa oportunidade Jesus disse, olha só, o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. E fato é aqui que Jesus já não podia voltar atrás em relação a salvar a nossa vida. E por que Jesus não podia voltar atrás? Não porque você é especial e diferente de todos, e uma exclusividade. Mas Jesus não podia voltar atrás, porque Ele amou. Pelo fato de Jesus decidir amar, Ele já não podia voltar mais atrás. É por isso que quando Jesus está no Getsêmani suando sangue, Ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, afasta isso aqui de mim, me poupa dessa dor. E eu imagino Jesus pensando que jurou amor por nós, por mim, por você. E aí Jesus muda a frase e diz, no entanto, Deus, no entanto, Pai, que seja feita a sua vontade, mas não a minha. O fato é que depois de amar, não tem como mais voltar atrás. E amar, o amor é uma palavra banalizada nos nossos dias. Ainda mais quando a gente usa essa palavra amor diante de Deus, diante de Jesus. Satanás tenta banalizar tudo que é importante para a nossa vida. E se existe uma palavra que Satanás tem investido em banalizar, essa palavra se chama amor. Porque ela é muito importante para mim. E ela é muito importante para você. E ele banaliza essa palavra, fazendo com que tantas vezes a gente declare esse eu te amo para Deus. A gente declare esse eu me entrego a Jesus. De forma banal. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Depois que Jesus amou, Ele não voltou mais atrás. Preste bem atenção nas vezes em que você diz que ama Jesus. Preste bem atenção nas vezes que você diz que ama Deus. Bom seria se a gente conseguisse, como igreja de Cristo, como noiva, dizer eu te amo e seguir firme com essa palavra. Dizer eu te amo e seguir firme com esse propósito de amar. Bom seria se a gente conseguisse não voltar atrás depois que a gente declara amor por Deus. E depois que a gente declara amor até pelo nosso irmão, João vai ser muito claro e literal em dizer, olha, se você não amar o cara aí que está do seu lado, se você não amar o irmão que está do seu lado, você não ama a Deus, você não conhece Ele.
Aonde é que a gente está jogando a nossa declaração de amor? Será que a nossa declaração de amor não está tirando Cristo da cruz? Será que a nossa declaração de amor não está sendo bem pensada antes de ser dita? Amar verbalmente é muito fácil. Eu me lembro da minha vida anterior na fé. E eu me lembro que dizer que amava uma garota que a gente conhecia por aí, estava junto a um mínimo de tempo possível, para mim era algo tão simples, era algo tão banal, era uma palavra tão jogada fora, onde a gente só passa a entender a seriedade do que é prometer amor quando a gente conhece a Jesus. Os eu te amo que você tem vontade de dizer para alguém um dia, tem muito a ver com a forma como você compreende o amor que Jesus teve por você. É por isso que Paulo, quando vai falar a respeito de casamento, não tem muito a ver com a gente, mas aqui, com a maioria, mas dentro de um parênteses, é por isso que Paulo, quando vai falar de casamento, ele compara o casamento com a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo fala, olha, se você tiver uma esposa, você vai ter que amar ela igual Jesus amou a igreja. Você vai ter que amar ela igual Jesus amou a noiva. O que Paulo está querendo dizer, olha, se você prometer amor, vai existir um sacrifício por isso. O que Paulo está querendo dizer, olha, cuidado quando você promete amor. Será que alguém de nós aqui está disposto de fato a prometer amor a Jesus como igreja? Será que como igreja de Cristo a gente está disposto de fato a declarar amor como igreja? E quando eu falo de amor, eu não estou falando de perfeição, porque se isso fosse o critério, estaríamos reprovados. Mas eu estou falando de entrega, sabe? Eu estou falando de sinceridade. Eu não estou falando de lágrimas. Eu não estou falando de momentos emocionais. Eu estou falando de ter imprimido no seu coração Jesus como Senhor da sua vida. Então por que é que Jesus morreu? Jesus morreu porque Ele decidiu amar. De forma bem resumida, Jesus morreu porque Ele decidiu amar. E é isso que Jesus fez no versículo 21. Começou a explicar o propósito pelo qual Ele estava na terra e junto com seus discípulos. Vamos para o versículo 22, que diz assim: depois que Jesus revelou o que Ele viria, Jesus disse, olha, eu vim para morrer. Aí o versículo 22 diz, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. E aqui a gente entende que Pedro queria uma exclusividade a respeito de Jesus. E deixa eu te informar algo, Jesus não tem favoritos. Jesus não age com favoritismo. Jesus não considera alguém uma exclusividade. O que acontece nesse texto é que para os judeus encontrar Jesus, encontrar o Messias, era tão importante que quando eles encontraram, Pedro disse, olha, Jesus, você não tem que morrer não. Vamos ficar junto aqui, eu, você, os discípulos. Vamos ficar todo mundo junto aqui, não precisa ir para a cruz, não, isso não vai te acontecer. E por vezes a gente
cria um Jesus para nós. A gente cria um Jesus para nossa exclusividade. Sabe, quando Jesus foi nos ensinar a orar, Jesus nos ensinou a dizer: quando vocês forem orar, digam Pai Nosso. Jesus mandou a gente dizer Pai Nosso. Jesus não mandou a gente dizer: Pai, eis aqui o seu filho exclusivo. Pai, eis aqui as minhas vontadezinhas. Deus, com perdão da palavra, eis aqui as minhas birrinhas, porque eu estou tristinho com a vida, que todo mundo virou as costas para mim. Então, Jesus, eu vou dar uma birrinha, porque você é só meu. Você está com um binóculo olhando só para mim, e tudo tem que acontecer porque eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Sabe, o grande erro que a gente tem é quando a gente pensa que esse Pai Nosso age de forma individual na nossa vida, para uma individualidade. É muita gente orando Pai Nosso, querendo escolher irmão. Quem diz Pai Nosso não escolhe irmão. Jesus vai agir na sua vida pelo bem comum de todos. Jesus não vai te alegrar para injustiçar alguém só porque você quer. Jesus não vai te levantar na sua individualidade. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu comecei a pregar não assim um serviço aqui de igreja local, assim, no mesmo lugar como eu prego hoje. Recebi alguns convites de alguém, ia, pregava em uma igreja, em outra. E sabe, eu pensava que Deus ia me levantar de uma forma. Eu achava que eu ia ser o Billy Graham, gente. Eu juro que eu achava. E uma vez eu fui numa igreja pregar, uma das primeiras vezes que eu preguei. Gente, eu preguei lá, e no final, fiz uma oração simplesinha lá, todo mundo caiu no chão. Todo mundo mesmo, literalmente. Gente, ficou só eu e minha Pamela em pé, e mais uns dois. Aí eu pensei, meu Deus, que poder o Senhor me deu! Ha! Eu vou andar igual Pedro, a minha sombra vai curar. Porque eu quero, que eu sou o pregador. Aí de repente, eu recebi mais alguns convitezinhos, e aí, eu sempre falava com o pastor Luiz antes: pastor, me chamaram para ir em tal lugar. De repente eu comecei a ouvir uma palavra que é meio indigesta para nós, do meu pastor. Eu vinha feliz: meu pastor vai ver que eu estou indo para as nações, meu pastor vai ver que eu estou indo evangelizar o mundo. Pastor, me chamaram para pregar. Eu já, não, você não vai não, Alex. Mas por quê? Não, porque eu preciso de você aqui, nesse dia. E aí não precisava nada, gente. O pregado não fazia nada, não estava precisando de mim. Nunca precisou de mim, todas as vezes que falou que precisava. E sabe, o tempo passou e eu vi que esses nãos me ensinaram alguma coisa. Esses nãos começaram a me ensinar que eu estava sendo individualista. Eu queria um Jesus só para mim. Eu queria um Jesus para me usar. Eu não queria ser usado, eu queria usar aquilo que Jesus me deu. E aí eu me envolvi aqui no grupo de jovens. Eu comecei a entender algo que, inclusive, essa semana Deus falou comigo assim, me ensinou e me tentou a pensar na minha individualidade de novo. Sabe, a gente que é líder, às vezes a gente fica indignado com vocês.
vergonha de dizer não. A não ser que seja alguém aqui, que você não tem convívio comigo, aí você ainda não me conhece direito. Mas às vezes eu fico indignado com vocês. E aí no último mês, gente, falando sério, eu tive 5 propostas para nós aqui, para a gente fazer um intercâmbio. Cristais, Formiga, Divinópolis, São Francisco, se não me engano, uma outra igreja daqui mesmo. E a proposta era: olha, Alex, você vem e aí você prega, que essa palavra sua, nossa, vi um vídeo seu lá no Instagram, até chorei, vem e prega. Aí eu, lógico, eu vou, vai ser uma bênção. Só que vai ser no sábado. Vai ser no sábado, e eu quero que você leve todo mundo do grupo de jovens. Aí eu pensei, cara, se eu sair lá da sede da nossa igreja local, for para um outro lugar, se alguém chegar aqui, não vai ter ninguém aqui, eu vou perder o nosso culto. Ou seja, resumindo, eu ia perder o propósito que Jesus tem comigo, com vocês, como igreja. Eu não podia criar um Jesus só para mim. Eu tinha que amar e me desenvolver em um Jesus que é o bem para todos. Eu quero que a gente leia o versículo 23. E a gente já vai caminhar para o final. O propósito de Jesus em morrer, em proclamar que iria morrer, se estabeleceu porque Ele amou. E quando esse propósito se estabelece na nossa vida, cabe a nós entender que Jesus amou a todos, e não só a mim. E agora no versículo 23, depois que Pedro vai fazer essa proposta para Jesus de individualidade, olha o que Jesus vai fazer, olha. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Satanás já tinha tentado fazer algo semelhante com Jesus, lá em Mateus capítulo 4, no deserto, e tentar tirar Jesus do propósito dele. Mas agora, Satanás investindo de novo, a atitude de Jesus é muito interessante. Porque Jesus olha para Pedro, Jesus olha para a noiva, Jesus olha para a igreja, Jesus se direciona para Pedro, mas ele diz: afasta-se de mim, Satanás. Então, o problema ali é Pedro, mas Jesus manda embora quem está por trás de Pedro. O problema é Pedro, mas Jesus manda se afastar Satanás. Tudo porque Jesus ainda quer continuar investindo em Pedro. Jesus ainda acredita que essa igreja, que essa noiva merece o investimento. Então Jesus olha para Pedro e diz: olha, aquilo que está te atrapalhando eu mando embora, mas você eu ainda preciso, você eu ainda quero, você ainda tem jeito, ainda dá para fazer algo com você. Nessa noite, Jesus está pegando tudo aquilo que eu criei em mim como individualista a respeito da morte de Jesus na cruz, e está dizendo: olha, isso vai embora, mas em você eu ainda vou investir, Alex. Você eu ainda quero, você ainda dá para ser moldado. Em você que está aqui me ouvindo, que Jesus está dizendo: olha, o que está por trás de você que te atrapalha, eu quero que vá embora, mas você eu ainda quero inteiro, você eu
ainda quero usar. Através de você, eu ainda quero fazer. O que Jesus estava dizendo é: olha, Pedro, eu acredito muito mais na palavra que você disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do que em Satanás que está tentando fazer algo na sua vida. Jesus se lembra do dia em que você disse que Ele era Senhor da sua vida. Jesus ainda se lembra do eu te amo que você disse para Ele. E às vezes no meio da caminhada você até disse eu te amo, mas depois você tirou Jesus da cruz. Você até recebeu algo do céu, mas você tirou Jesus da cruz. O último versículo que a gente leu mostra Jesus ainda indo, e um homem e uma mulher que está aqui me ouvindo, que errou muito com Jesus, que quis criar um Jesus para cuidar das suas próprias vontades, que quis moldar um Jesus ao seu gosto. E aí Jesus vai terminar: olha só, Pedro, o seu problema, sabe qual que é? Você olha as coisas por uma perspectiva humana, você não vê as coisas de forma divina. Todas as vezes que eu olho para Jesus, querendo convertê-lo às minhas vontades, eu estou tendo uma perspectiva humana. Cabe a nós passar a ter uma perspectiva divina. Coube a Pedro, como igreja, ter uma perspectiva divina. Cabe a nós começar a ter responsabilidade com os eu te amos que a gente diz para Jesus todas as vezes. É esse homem que um dia disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vai ver 3.000 pessoas e milhares de outras dizendo: Ele é o Cristo. É esse homem que vai olhar para aquela multidão em Atos e vai dizer: olha, vocês mataram o nosso Senhor. Jesus ainda está querendo investir em você. Jesus ainda está querendo acreditar em você. Jesus ainda está vendo o que tem de bom em você. Jesus está resgatando a sua mente às vezes em que você teve coragem de dizer: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Sabe por que não adianta eu ter uma mensagem do céu se na terra eu tiro Jesus da cruz? Jesus está te chamando nessa noite para que você entenda o que Ele fez na cruz por você. O problema de Pedro, o problema da igreja de hoje, é que a gente não entende que se Jesus salvasse a vida dele, a nossa seria perdida. Se Jesus escolhe salvar a vida dele, a nossa estaria morta. Se quando Jesus estava na cruz, e aquele soldado ironicamente faz uma proposta, uma brincadeira, zomba dele, diz: olha, você não é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E a nós também, disse aquele ladrão. O problema é que se Jesus descesse, a gente não teria vida. O problema é que Efésios capítulo 2 diz que a gente estava morto, mas Ele nos trouxe vida. Tudo isso porque a gente entendeu a necessidade de entender aquele Jesus no Calvário.
E eu quero terminar dizendo um versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, a parte A diz assim: embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Aparentemente para a igreja, aparentemente para Pedro, o que Jesus se dispôs a fazer era uma atitude de fraqueza. Aos olhos humanos, a perspectiva humana da igreja, de Pedro, o que Jesus se propôs a fazer era se demonstrar fraco. Mas a perspectiva que Deus quer que a gente entenda nessa noite é que as aparências enganam muito. E aparentemente ele foi morto em fraqueza, mas ressuscitou em poder, vive em poder, reina em poder. E às vezes tem alguém aqui que está se sentindo fraco, sabe, está fraco hoje, não quer dizer nada. O apóstolo Paulo, até em um momento de diálogo com Deus, Deus olhou para ele e disse: olha, é na sua fraqueza que eu vou fazer você forte. É esse o motivo que você precisa, para que você entenda que você é dependente de mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu sei que você tem uma fraqueza. Eu sei que você tem um espinho. Eu sei que você tem um machucado aí dentro que não sara. E nem precisa sarar. Porque se esse machucado sarar, você vai achar que você pode sozinho. Porque se esse machucado sarar, você vai pensar que você pode criar um Cristo para você. Porque se esse machucado sarar, você vai tirar Cristo da cruz e dizer: eu sou capaz. É por isso que semana passada a gente disse que a nossa vida com Jesus, ela é aleatória, que às vezes a gente vai tomar pancada mesmo. Às vezes uma cicatriz, um machucado vai cicatrizar e vai nascer outro, para que a gente entenda que a gente precisa dele. É quando ele olha a sua fraqueza, que ele diz: olha, se você depender de mim, expondo essa fraqueza diante de mim, eu vou te fazer forte, eu vou te usar. Eu quero que você fique de pé.